Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR. E hoje, terça-feira, dia 29 de dezembro, e você vai conferir com a gente nesta edição. Que já são mais de 160 os casos de ferrugem asiática da soja registrados no Brasil nesta safra. E o preço do milho no estado de Minas Gerais alcança agora o recorde obtido no ano de 2012. Nesta edição, você tem também o café do Paraná, que vem se destacando no cenário nacional. E as chuvas da América do Sul já vêm pesando nas cotações internacionais da soja. Cotações e análises de mercado, previsão do tempo, você vê tudo isso a partir de agora, aqui no Agricultura BR. E a gente começa essa edição falando sobre o mercado da soja e soja no mercado futuro na Bolsa de Chicago. Bom, a soja hoje opera em alta lá na Bolsa de Chicago, mudou o rumo dos negócios depois de operar em baixa por 5 sessões seguidas. Vamos acompanhar como opera então este mercado hoje por lá nos Estados Unidos. Você vê a soja operando com alta e com uma alta expressiva, ela é superior a 1%. A posição de janeiro sobe agora 1,21%, vem com negócios a $8,75 mais 50 por bushel. Já ganhou no dia de hoje mais de 10 centes de dólar por bushel. Já a posição de março vem a $8,70 mais 75, registrando alta de 1,10%. A posição de maio sobe 1,12%, tem negócios a $8,76 mais 25 por bushel, enquanto a soja para entrega em julho do ano que vem é negociada agora em Chicago a $8,83 mais 75. A alta, que já foi superior no dia de hoje, é de agora 1,20%. Um importante elemento que baliza as principais commodities agrícolas é o dólar. E o dólar que vem oscilando e oscilando bastante. Para você de casa ter uma ideia, ontem ele chegou a 3,95, mas fechou o dia a 3,85, ou seja, perdendo 10 centavos em apenas um dia. A gente vai ver então como vem sendo agora, que vinha em queda no começo da manhã, e você de casa acompanha com a gente como vem sendo essas negociações então para o dólar comercial, que nesse momento vem com uma queda de 0,46% a R$ 3,84 mais 3, como eu disse, oscilando e oscilando bastante. Ontem, então, chegou a perder 10 centavos em apenas um dia. A gente segue com o programa trazendo informações agora para a soja, mas a soja aqui no Brasil. Bom, com praticamente toda a produção já nos campos, já semeada, a atenção dos produtores agora se volta para o desenvolvimento das lavouras. E a preocupação nesse momento é quanto à ferrugem asiática da soja, que tem registrado números elevados nesta safra. Até o momento, são 167 os casos de ferrugem asiática da soja já registradas no Brasil neste período de safra, desde o início da temporada até ontem, dia 28 de dezembro. Os dados são do consórcio antiferrugem. Para a gente ter uma ideia de como os casos estão elevados nesta temporada, eles já somam quase o dobro do que o Brasil registrava nessa mesma época do ano passado. Nessa data do ano passado, o Brasil contava com apenas 92 registros. A gente trouxe para você um gráfico para você acompanhar em quais estados os casos estão mais fortes, mais frequentes. Veja só comigo agora na sua tela quais são os estados com a maior proliferação da doença nesta época da safra. Mato Grosso do Sul aparece em terceiro lugar, tem no momento 12 casos de ferrugem asiática da soja registrados. Rio Grande do Sul tem 49 casos e o estado do Paraná lidera o ranking, já tem 82 casos de ferrugem asiática da soja registrados. São Paulo aparece em quarto lugar com 11 casos, Santa Catarina e Mato Grosso tem 5 casos cada, Minas Gerais tem 2 casos e o estado do Tocantins tem apenas um registro por enquanto. Bom, a ferrugem asiática da soja, como todos sabem, é uma das principais doenças que ataca as lavouras de soja do Brasil, reduzindo bastante a produtividade. Os efeitos diretos são o amarelamento e o escurecimento das folhas e a sua queda prematura, que impede a plena formação dos grãos. Quanto mais cedo ocorre a desfolha, menor é o tamanho dos grãos,
o rendimento e a qualidade do produto colhido. Bom, nós sabemos que a doença se prolifera mais facilmente quando o clima está úmido e por isso esses estados que apareceram aqui, Paraná, Rio Grande do Sul e também Mato Grosso do Sul, tem, no momento, o maior caso de doenças porque tiveram chuvas mais frequentes nos últimos meses. A gente viu também o estado do Tocantins, que apareceu ali com apenas um caso de ferrugem asiática da soja. Por lá, o clima tem sido menos favorável para as plantações, mas nesse caso da doença, ele ajuda a não acontecer essa proliferação. A gente vai saber agora, então, como fica mais o tempo no estado do Tocantins e também na região do Matopiba como um todo. A gente vai até a Somar Meteorologia agora falar com a Nadiara Pereira para saber se o clima por lá, que até o momento ajudou os casos de ferrugem asiática da soja, vai colaborar agora para o desenvolvimento das lavouras, né? Nadiara, está faltando chuva por lá. Como que fica a previsão? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Na região do Matopiba, a falta de chuva é que tem sido um problema, mas agora a gente terá uma mudança no padrão de chuva sobre o Brasil, especialmente na primeira semana do mês de janeiro. E aí vai voltar a chover de forma mais generalizada sobre toda a região do Matopiba, favorecendo essas áreas que estão mais secas, importantes áreas produtoras de soja. Por enquanto, o solo ainda está bastante seco em grande parte aqui do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, interior do Tocantins. Em grande parte do Matopiba, há um grande déficit de umidade e os índices estão abaixo de 10%. Solo um pouco mais encharcado aqui no meio norte do Tocantins, onde a chuva foi um pouco mais intensa e também partes da divisa com o estado de Goiás. Agora, para os próximos dias, previsão apenas de chuva irregular. Deve chover sobre o Matopiba, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. Chove forte, mas em alguns pontos isolados. No próximo período, aí sim, as chuvas devem se concentrar mais sobre o meio norte do Brasil e a partir do dia 3 de janeiro, a chuva vem com maiores volumes de água sobre a Bahia, Piauí, sul do Maranhão e principalmente Tocantins. O volume de água deve variar de 50 a 70 milímetros em 5 dias, indicando que é uma chuva mais frequente e que deve já ajudar a encharcar o solo em áreas produtoras de soja. E no próximo período, entre 8 e 12 de janeiro, continua chovendo entre o oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão e principalmente no Tocantins, de forma mais generalizada e volumosa. Mais uma vez, o acumulado se aproxima dos 70 milímetros em 5 dias, então é aquela chuva mais agrícola que deve manter condições de umidade mais elevadas nas lavouras de soja. Juliana. Nadiara, então 2016 começando com mais chuvas, trazendo mais alívio então aos produtores do Matopiba. E nas demais regiões produtoras de soja, todos os demais estados estão praticamente com o plantio finalizado. Como que fica a previsão do tempo? No sul do país, por enquanto, a expectativa também é de diminuição das chuvas, porque as chuvas devem migrar mais para a metade norte do país e aí os temporais devem perder um pouco de intensidade na região sul a partir de janeiro. Agora, para os próximos dias, ainda há expectativa de bastante chuva aqui no interior do sudeste, algumas áreas da região sul, principalmente Paraná, e a chuva aos poucos também aumenta sobre o centro-oeste até o dia 2 de janeiro. Aí no próximo período, como eu já adiantei para o Matopiba, entre os dias 13 e 7 de janeiro, a chuva migra para o centro e norte do Brasil e deve trazer bons volumes de água, principalmente para as áreas que estavam mais secas de Mato Grosso, norte de Goiás, norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Nestas áreas, a chuva ajuda a aumentar a umidade do solo para o desenvolvimento das lavouras que ainda estavam com déficit hídrico. Deve chover forte aqui sobre o interior da Bahia, toda a região do Matopiba. Enquanto isso, sobre o sul, São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul, a chuva diminui. Na região sul, apesar da previsão de chuva, o volume vai ser baixo, indicando que é uma chuva mais isolada, alternada com maiores períodos de sol. Isso ajuda favorece a entrada no campo, aos cuidados com as lavouras e também aumenta os períodos de luminosidade para o bom desenvolvimento da soja, principalmente no Paraná. No próximo período, entre 8 e 12 de janeiro, a chuva mais intensa vai ficar concentrada aqui sobre o centro e norte do Brasil. Na região sul também a chuva volta a ganhar um pouco mais de força, mas nada comparado aos temporais que vêm atingindo a região nesses últimos períodos. Sobre o meio norte, a chuva mais intensa deve atingir Mato Grosso e desta vez o excesso de água
água que pode ser um problema e pode atrapalhar os cuidados com as lavouras, porque em 5 dias pode cair mais de 130 milímetros, indicando que é uma chuva mais persistente, então aí podendo trazer alguns problemas. Mas, por outro lado, as condições de umidade do solo devem aumentar aqui em boa parte das áreas produtoras de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão e também no Tocantins. Juliana. Tá certo, Nadiara. Obrigada então pelas informações. Até já. Ela volta com a previsão do tempo para outras regiões do país com mais exclusividade. Agora é hora de cotações de mercado. Veja como estão os valores da soja hoje em todo o Brasil. E por aqui a gente segue falando sobre a oleaginose. Há pouco você acompanhou no Mercado Futuro as negociações para a soja nesta terça-feira, que vem aí com uma alta expressiva. Da mesma forma, fazendo um comparativo dos últimos 30 dias, a gente também observa ganhos significativos para o preço médio da soja praticada aqui no Brasil, conforme o indicador Soja Brasil, que é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 10 principais praças produtoras brasileiras. E você acompanha agora comigo como vem sendo então essa escalada de preço para a soja do dia 28 de novembro até o dia 28 de dezembro, onde chega a uma alta de 2,07%, uma alta significativa para os últimos 30 dias. Começou a semana, portanto, a R$ 76,33. Mas você acompanha que no dia 28 chegava a R$ 74,78, cedia um pouco no dia 7, no dia 15 voltava novamente a ter mais ganho, R$ 74,88. Veja que no dia 20 já alcançava R$ 75,85, para finalmente no dia 28 de dezembro, R$ 76,33. Portanto, começando a semana acima de R$ 76 a saca, onde nos últimos 30 dias uma alta de 2,07%. Da mesma forma, fazendo um comparativo com a data do dia 28 de dezembro de 2014, aí sim uma alta bem mais significativa de 23,9%. Por aqui você acompanha no mercado físico brasileiro mais cotações da soja, dessa vez lá no Paraná. E olha, com mais de 100 mil desabrigados, uma área que abrange o sul aqui do Brasil, Paraguai, Argentina e também Uruguai, os efeitos dessas fortes chuvas ocasionadas pelo fenômeno climático El Niño já vem aí contabilizando perdas nas lavouras de soja e milho dessas regiões, principalmente regiões que acabaram de plantar a maior área da safra de verão na história. Para você de casa ter uma ideia, na Argentina, o principal núcleo de grãos, que é em Rosário, registra já um excesso de precipitações, onde o problema já tem sido recorrente também desde o início da semeadura, onde agora, nesse momento, é entre uns 15% finais. Também dentro do Cone Sul vem causando bastante problema envolvendo o sul do Paraguai, nordeste da Argentina e oeste do estado do Rio Grande do Sul. Outros 6 focos também de chuvas podem chegar até 150 milímetros no interior da Argentina e regiões menores. Portanto, aí, ocasionados pelos fenômenos climáticos do El Niño, muita chuva nessas regiões, e a gente vai continuar acompanhando e trazendo até você com exclusividade. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo agora, o primeiro dessa edição. Você fique conosco, na volta tem informações sobre o tempo também no Brasil e ainda preços do milho no estado de Minas Gerais, que já encostaram no recorde de 2012. Não saia daí, a gente já volta.
Agricultura BR está de volta e por aqui a gente continua falando dos reflexos do fenômeno climático El Niño. Para você de casa ter uma ideia, na região central do estado do Rio Grande do Sul, em apenas uma semana, choveu cerca de 500 milímetros, ocasionando assim alagamentos de rios e também de áreas, não só nos meios urbanos, mas também nos rurais. É isso mesmo. Essa chuva que chegou foi benéfica sim para as culturas do milho e da soja, mas acabou prejudicando aquelas áreas de terrenos em várzea. A gente vai acompanhar melhor na reportagem como que está a situação no estado gaúcho. A última semana de 2015 deve ser de instabilidade em todo o estado. Cerca de 153 famílias estão desabrigadas e 40 municípios sofrem com a cheia do rio Uruguai. Preocupação também para os produtores de arroz. Devido ao elevado volume de chuvas, eles não conseguiram fazer o término do plantio, sendo que o período de zoneamento encerrou no dia 20 de dezembro. As lavouras implantadas no cedo apresentam desenvolvimento vegetativo mais lento do que o desejado, em função da baixa luminosidade. A cultura do milho deve ter uma produtividade acima do esperado. O desenvolvimento das espigas e a formação dos grãos indicam possibilidade de alta produtividade. As lavouras semeadas para silagem já iniciaram a colheita. A soja também se beneficia com o clima quente e úmido, que contribui para o rápido crescimento. Mas, por outro lado, os produtores têm encontrado dificuldades para fazer os tratos culturais devido ao excesso de umidade no solo, segundo informações da Emater divulgadas esta semana. Viviane Lara para o SBA. E sobre esse assunto, principalmente para os produtores da região sul, a gente fala agora sobre a previsão do tempo para ver então como ficam os próximos dias. A gente volta a falar com a Nadiara Pereira. Olá, boa tarde novamente, Nadiara. E para a região sul, a gente acabou de acompanhar a matéria, muitos transtornos para as lavouras de soja e de milho. Como fica o tempo agora para os próximos dias? Será que a chuva vai dar uma trégua para o produtor? A chuva deve diminuir sim, Elaine, especialmente no mês de janeiro. E por enquanto não falta umidade no solo, como mostrou a reportagem. O solo está bastante encharcado em grande parte da região sul, desde o Rio Grande do Sul até o interior paranense. O índice de água disponível no solo chega até 100% em toda esta área rosa do mapa. E agora, nos próximos dias, por enquanto, as condições de umidade devem continuar altas, porque apesar da diminuição do volume de água, ainda tem previsão para pancadas de chuva em quase toda a região. Nesta quarta-feira, uma nova área de instabilidade deve trazer risco de temporais, principalmente para a fronteira oeste e também região da Campanha. Nestas áreas, ainda há risco para transtornos por causa dos temporais. Amanhã também chove forte sobre o estado do Paraná, mas aqui para o interior da região, a chuva será mais isolada e tempo bastante abafado. Amanhã à tarde, a máxima pode chegar aos 29 graus no interior do Rio Grande do Sul e passa dos 30 graus no oeste paranaense. Nesses próximos 5 dias, o maior volume de água deve atingir o Paraná, mais de 70 milímetros em algumas áreas produtoras, e essa chuva ainda pode trazer transtornos para algumas áreas produtoras, principalmente de soja, porque a chuva em excesso tem dificultado os trabalhos no campo. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chuva será mais irregular, de uma forma geral, com baixo acumulado. Na primeira semana de janeiro, a chuva começa a se deslocar mais para o centro e norte do Brasil, e na região sul, as instabilidades vão perder intensidade. Teremos apenas chuvas isoladas e de baixos volumes acumulados a partir do dia 3 de janeiro. Isso indica que a chuva deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. Teremos predomínio do sol e bastante calor, o que deve favorecer o desenvolvimento das lavouras e também os tratos no campo. Elaine. Muito obrigada, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Por aqui a gente continua repercutindo esses efeitos ocasionados na região sul do país, muito alagamento, replantio de áreas. E sobre esse assunto, nossa equipe foi conversar com o presidente da Emater lá do estado gaúcho sobre essas ações envolvidas agora no ano de 2015 e também as perspectivas para o próximo ano. E é o que você confere agora. Nós começamos o ano com uma safra recorde na questão de grãos. Soja, na colheita, foi uma expectativa criada no ano de 2014 e 2015 ela superou a expectativa. Dos dados da Emater, quando a gente sempre faz o lançamento, digamos assim, da projeção de colheita, ela ficou muito próxima do que nós projetamos. Mas nós tivemos, logicamente, algumas dificuldades enfrentadas agora, principalmente na área do trigo, que o trigo já tem uma área reduzida no Rio Grande do Sul de plantio, mas estava vindo muito bem até acontecer aquela geada fora de época, digamos assim. Ela ocasionou aí muitos
estragos, em torno de 80% das lavouras de trigo foram afetadas, algumas completamente. E isso fez com que nossa equipe teve que demandar, principalmente nas regiões de maior produção de trigo, a região mais de Cruz Alta, aquela região de cima, onde que tínhamos que fazer proagros. Então a gente buscou, das regiões onde a Emater tinha equipes trabalhando em outras áreas, focou naquela região para fazer e auxiliar os produtores na região de proagros. Foram mais de 8.000 proagros encaminhados até o momento já na área somente da questão do trigo. E também o que afetou, logicamente, foi a questão do El Niño, a chuvarada, granizo, vendavais. Tivemos perdas em todo o estado de várias ordens e também, principalmente, em várias culturas. Nós, inicialmente, projetamos a questão de plantio para 2016. A gente viu que nessa área toda aí, quem vem crescendo, como nos últimos anos, é o soja. O soja vai avançar um pouco sobre a lavoura de milho, novamente. Quem sabe a produtividade de milho hoje projetada por nós, ela é maior em termos de produtividade por hectare do que no ano anterior, mas ela vai ter sua área diminuída. Podemos, inclusive, colher mais em toneladas do que no ano de 2015, mas 2016 ela vai ter uma área reduzida do milho. E, principalmente, o milho vai ser utilizado, basicamente, na bacia leiteira, onde que é feito a silagem. Ainda o soja também avança sobre as lavouras de arroz. Muitas lavouras de arroz estão sendo substituídas pelo soja. Logicamente, essa projeção também leva com que o feijão diminua um pouco, né? E essas culturas preocupam bastante a Emater também, porque nós temos que fortalecer a cadeia que produz alimento que chega na mesa de todo agricultor no dia a dia. Olha, o leite teve aí um trabalho fortíssimo por várias instituições, cooperativas e, logicamente, para a nossa instituição Emater, que trabalha em 467 municípios diretamente com leite. Ou na agricultura, praticamente, de leite de subsistência, de 2 a 3 vacas para a família, né? Ou também na questão das queijarias. A gente incentivou muito a agroindústria para transformar e agregar valor na pequena propriedade, que isso vai transformar digamos assim, a propriedade de uma venda de matéria-prima, onde vai estar agregando valor e vai permanecer o filho na propriedade. Vamos trabalhar aí com isso a sucessão rural. Mas o leite, ele ainda é um dos principais produtos que segura o PIB do Rio Grande do Sul. Digamos assim, o segmento que mais vai crescer em todo o mundo, certamente, é comida, é produzir comida. Mas nós temos que nos qualificar. Qualificado, nós vamos ganhar renda, qualidade de vida e termos, logicamente, a nossa condição social adequadamente vista. Atenção, produtores de trigo do Brasil, para as informações de mercado. A gente começa vendo como estão os negócios com o cereal nesta terça-feira. Lá fora, cenário internacional. Preço do trigo hoje sobe lá em Chicago. Vamos acompanhar os números então. Veja só, a alta é de mais de 1%. Para a maioria das posições, o trigo opera agora a $4,72 mais 50 por bushel, para entrega em março do ano que vem. E essa posição vem agora com alta de 1,28%. Já a posição de maio sobe 1,21%, negócios a $4,79 por bushel. A posição de julho também recupera hoje mais de 1%, negócios a $4,86 mais 25, enquanto os contratos para entrega em setembro do ano que vem sobe um pouco menos, mas ainda assim opera em campo positivo. A alta agora é de 0,76%, com negócios nos patamares mais altos do dia de hoje, $4,94 mais 75 por bushel. E aqui no Brasil, Elaine, como estão os preços? Por aqui é diferente. Se no mercado futuro a gente acabou de observar nesse momento em alta, para o indicador CPEA, a variação tem sido negativa. A gente vai acompanhar do dia 28, portanto, ontem, em relação ao último dia útil, que é o dia 23. E você de casa acompanha o indicador CPEA, tomando como referência o estado paranaense. No dia 23 de dezembro, último dia de negociações antes do Natal, R$ 732,22 por tonelada. E ontem, dia 28, segunda-feira, portanto, começando a semana, R$ 729,61. Nós temos uma variação negativa, uma queda de 0,36% de um dia para o outro. Da mesma forma, o apanhado desses 28 dias do mês de dezembro também apresenta uma variação, uma queda mais menor de 0,21%, segundo os preços divulgados pelo indicador CPEA. Por aqui a gente volta para o mercado físico brasileiro também. Você acompanha a cotação lá no estado do Paraná.
mudança na lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que retira a bandeira vermelha do uso em irrigação, trouxe alívio aos produtores que acabavam sendo penalizados pelo alto custo da energia aqui no Brasil. Veja mais na reportagem. Para conseguir irrigar os 2.000 hectares de lavouras de arroz em Eldorado do Sul, esse produtor utiliza 5 bombas para puxar a água do canal. No verão, quando aumenta a estiagem, os equipamentos precisam ficar mais tempo ligados. Isso significa um consumo maior de energia elétrica. De janeiro a março deste ano, seu Davenir pagou mais de R$100 mil de conta de luz. O maior impacto está na cobrança baseada no sistema de bandeira vermelha criado pelo governo. Isso aí não tem como, porque se você reduzir o consumo, você deixa de pôr água no arroz e daí lá na frente ele vai dar o prejuízo, né? Sim, não é como na casa, por exemplo. Não é como uma casa. A casa tem 10 bicos de energia, você pode usar só 2 ou 3 e que faz economia, mas as bombas de irrigação não tem como. Em um ano, o custo da energia elétrica para os produtores de arroz aumentou 104%. Apenas a alíquota da bandeira vermelha, a nova forma de cobrança do governo, representa 23% de reajuste na conta de luz. Segundo o relato de orizicultores, muitos gastaram em uma semana o equivalente ao custo de um mês, na comparação com o ano passado. Entidades do setor reclamam que os custos de produção já estão altos, sem contar a energia elétrica. Por aqui a gente troca de cultura, a gente fala agora sobre o arroz e eu te deixo atualizado com os preços de acordo com o indicador CPEA. Ontem, dia 28, em relação ao último dia útil antes do Natal, que foi dia 23. A gente observa então arroz em casca, 50 quilos, a saca de 50 quilos no estado do Rio Grande do Sul. No dia 23 de dezembro, o último dia de negociações antes, portanto, do Natal, R$ 40,96 e ontem, segunda-feira, dia 28, R$ 40,91. Uma variação negativa, uma queda de 0,12%. Mas fazendo um apanhado dos 28 dias do mês de dezembro, aí sim essa variação mensal diária é positiva e chega a 1,23% para o arroz em casca no estado do Rio Grande do Sul, números divulgados pelo CPEA. Por aqui a gente volta para o mercado físico brasileiro e a gente acompanha mais cotações, dessa vez para arroz beneficiado lá no estado gaúcho. O consumidor do Brasil deve sentir no bolso os reflexos da ação do clima na cultura do pêssego no estado do Rio Grande do Sul. Por lá, a geada atrapalhou a floração e o excesso de chuva também prejudicou a qualidade do fruto. A gente vai saber mais agora na reportagem de Viviane Lara. Nesta época, o pêssego é uma das frutas mais presentes na mesa dos brasileiros, até porque o calendário de plantio da cultura coincide com as festas de final de ano. Mas neste ano já é possível observar uma pequena elevação no preço da fruta. Na segunda quinzena de dezembro de 2014, o quilo do pêssego era vendido em média por R$ 3,50. Atualmente o preço está em torno de R$ 4,00 e pode ser encontrado por R$ 7,00. O aumento de 12% pode ser atribuído ao fenômeno El Niño. Mudanças de temperaturas anteciparam a floração e o excesso de água não é favorável. Estima-se que a produção deve ter uma perda de 30%. O Rio Grande do Sul concentra 60% da produção nacional. Viviane Lara para o SBA. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar com o preço do milho no estado de Minas Gerais. Já vem encostando no recorde obtido no ano de 2012. E ainda nessa edição você tem o destaque do café no Paraná, que tem tem tido bastante destaque no cenário nacional. Não saia daí, a gente volta em 2 minutos. E o Agricultura BR está de volta, seja muito bem-vindo. Por aqui é hora de informação, é que o produtor tem até maio de 2016 para realizar o Cadastro Ambiental Rural de sua propriedade, o CAR. Lembrando que esse prazo foi estendido devido às solicitações de várias entidades pela própria dificuldade do produtor em conseguir realizar o CAR.
É isso mesmo. No estado do Mato Grosso, alguns municípios fizeram workshops para auxiliar os produtores a realizar o cadastro. Saiba mais na reportagem de Valdir Pacheco. Técnicos da empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, Empaer, participaram de uma oficina de capacitação sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O objetivo é auxiliar os produtores rurais na chamada pública do Ministério de Desenvolvimento Agrário, MDA, no preenchimento do cadastro. Considerado obrigatório para todos os imóveis rurais, o CAR auxilia no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais. Os proprietários de imóveis rurais têm até maio de 2016 para inscrever suas áreas. O evento foi realizado na sede da Empaer, em Cuiabá. O CAR é uma espécie de carteira de identidade ambiental das propriedades rurais. Ele é composto por um mapa da propriedade construído a partir da imagem de satélite e de dados sobre a situação da vegetação na propriedade. O CAR consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das áreas de proteção permanente, as APPs, reserva legal, remanescente de vegetação nativa, área rural consolidada, área de interesse social e utilidade pública, com a finalidade de traçar um mapa digital de todas essas áreas. Técnicos da Empaer alertam sobre a execução do processo que possibilita ao produtor, além da segurança jurídica, comprovar regularidade ambiental. A suspensão de sanções, facilidade no acesso ao crédito, acesso aos programas de regularização ambiental, certificação da origem da matéria-prima, abertura para os novos caminhos da exportação, consolidação da agricultura familiar, entre tantas outras vantagens. A entidade explicou que o CAR é uma ferramenta importante para auxiliar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas. Fomenta a formação de corredores ecológicos e a conservação de demais recursos naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, sendo atualmente utilizada pelos governos federal e estadual. Valdir Pacheco, para o SBA. O cadastro ambiental rural, como você já sabe, teve o prazo estendido. Ele é obrigatório para todos os proprietários rurais do país e você tem até maio do ano que vem para realizar o cadastro. Se tem algumas dúvidas, pode acessar no site www.car.gov.br. E complementando esse assunto, a gente trouxe para você aqui um panorama de como andam os cadastros do CAR feitos pelo Brasil. A gente tem um levantamento feito pelo próprio governo federal até o dia 30 de novembro. Veja comigo então que até o momento há 63% da área cadastrada já no sistema do governo. O Brasil tem uma área total de 398 milhões de hectares de área para ser cadastrada e até o momento cerca de 251 milhões já foi cadastrado no sistema do governo. Isso representa 63% de toda a área que o país precisa fazer o cadastro até maio do ano que vem. Ainda tem um volume bastante grande de área cadastrável para ser inserida no sistema. A gente vai passar um pouquinho por cada região do país agora para saber como que andam os cadastros no território nacional. Começando pela região norte do país, que tem 93 milhões de hectares de área cadastrável e até o momento já cadastrou 81% de todo este previsto, já está com um número bastante elevado. Depois vem a região centro-oeste do país, que tem 130 milhões de hectares de área cadastrável. É o maior terreno do Brasil em área cadastrável para agricultura. Essa região do país conta até o momento com 62% da área cadastrada. Região Nordeste tem um volume ainda bastante baixo, 34% apenas da área cadastrável, da área agrícola do país, que deve ser inserida no sistema do cadastro ambiental rural, já foi preenchida. Depois aparece o Sudeste com 60% de área cadastrada. O Sudeste tem cerca de 56 milhões e meio de hectares para serem inseridos no sistema do cadastro ambiental rural. Tem 60% concluído, ainda falta 40% para encerrar até maio. E por fim, região sul do país, que ainda tem um volume bastante baixo, é o menor do país, com 29,5% de área cadastrada.
A região sul do Brasil tem 42 milhões de hectares para serem cadastrados e até agora 12 milhões e 300 mil foram cadastrados. As informações para aquele proprietário rural que ainda não fez o seu cadastro, esse produtor pode tirar a dúvida com alguma entidade ligada ao setor aí diretamente na sua região. Se você tiver acesso à internet, não deixe então de acessar o site do CAR no endereço car.gov.br. Lembrando que o cadastro no CAR é obrigatório para todos os proprietários do Brasil e ele traz várias vantagens ao produtor rural, entre elas fazer a contratação do seguro rural. Então, atenção ao prazo é muito importante. A gente segue com o programa trazendo para você agora mais cotações de mercado. Atenção para os valores do milho hoje em todo o país. Você acompanhou as cotações para o milho. Falando em milho, eu trago para você um apanhado dos últimos 30 dias para a gente observar como vem sendo os valores para o preço médio do milho praticado aqui no Brasil, que teve aí uma alta expressiva. E a gente vai acompanhar então como vem sendo então essa análise. Começando a semana, começou a R$ 30,47 e a gente vai observar essa movimentação no dia 28 de novembro até o dia 28 de dezembro. E o indicador Milho Brasil, uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 8 principais praças produtoras brasileiras. Ontem, segunda-feira, dia 28, abrindo então R$ 30,47, mas chegou no dia 21 a R$ 30,53. Mas começou essa análise no dia 28 de novembro a R$ 28,69, entre ganhos e perdas. O maior valor até agora, então, obtido no dia 21 de dezembro, quando alcançou R$ 30,53. Mesmo assim, se a gente for observar essa alta dos últimos 30 dias, chega a 6,21%. Se você acompanhou há pouco comigo, o indicador Soja Brasil, a alta foi de 2,07%, enquanto para o milho, 6,21%. Da mesma forma, fazendo um comparativo com os últimos 12 meses, também uma alta mais expressiva de 25% para o preço médio do milho praticado aqui no Brasil. Bom, e é sobre este assunto que a gente continua trazendo informações aqui no Agricultura BR, agora em especial para o estado de Minas Gerais. Você vai acompanhar um estudo feito pela agência Rural Business que mostra o preço da saca do milho neste estado ao longo de todo o ano de 2015. Trimestre por trimestre. A gente vai acompanhar agora as informações e você vai ver que o valor ele evoluiu em 15% ao longo de todo esse ano, para os valores que se tem hoje em dia lá no estado mineiro. Vamos aos números então, assim fica mais fácil da gente entender. Veja só o valor para o milho, saca de 60 quilos em Minas Gerais, a média trimestral. No primeiro trimestre deste ano, que corresponde aos meses de janeiro, fevereiro e março, o preço médio da saca ficou no estado negociada a R$ 25,41. Ele veio abaixo no segundo trimestre do mês, que foi o pior trimestre para os produtores mineiros, quando o valor chegou a R$ 22,68 a saca. Já no terceiro trimestre, de julho em diante, esse valor recuperou um pouco de preço, voltando aos R$ 23,30. Esse foi o valor médio no terceiro trimestre deste ano no estado de Minas Gerais. Agora, nesse último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro, considerando a data até ontem, 28 de dezembro, o estado registrou essa média aí, olha só, de R$ 29,22 pelo preço da saca do milho no estado. Esse valor evoluiu em 15% ao longo do ano, portanto, o produtor de milho de Minas Gerais pode comemorar porque agora tem sido um momento muito rentável para ele. Uma outra notícia que chama muito a atenção e também é motivo de comemoração é de que esse valor médio aqui, ele agora encosta no valor recorde, que antes era atribuído até então ao ano de 2012. A gente vai acompanhar agora na tela aqui um outro gráfico que traz essa outra situação ao longo das últimas safras e você tem aqui
informação também a respeito desse assunto. Neste momento você vê outro destaque, não é o preço do milho não, a gente acompanha agora qual que é a produção no estado de Minas Gerais. Você vê a estimativa da Conab para a temporada 2015-2016. Essa é uma outra informação que também diz respeito ao estado de Minas e que mostra o quanto que a produção mineira vem caindo safra após safra. O estado vem registrando essa elevação de preços ao longo deste ano de 2015, teve uma alta de 15%, mas por outro lado, a produção no estado vem caindo. Este número que a gente vai ter agora na temporada 2015-2016 é o mais baixo em 5 anos. Vamos voltar ao gráfico então para relembrar como que foi a produção mineira nas últimas safras. Na temporada 11-12, o estado produziu 7.810.000 toneladas de milho. Temporada 12-13 foi para 7.450.000, já reduzindo um pouquinho em relação ao ciclo anterior. Temporada 13-14 já caiu do patamar de 7 milhões de toneladas, foi para 6.940.000. Temporada 14-15, 6.860.000. E na temporada 15-16, 6.670.000. Essa é a projeção da Conab para a produção de milho no estado mineiro, considerando o milho de primeira e segunda safra. Agora, só para a gente finalizar, eu retomo o assunto em relação ao preço, que agora tem encostado no valor recorde de 2012. O valor em 2012, no quarto trimestre do ano, era de R$ 29,27. Para o valor que a gente tem anotado agora para 2015, de R$ 29,22, fica apenas uma diferença de 5 centavos, mostrando aí que o recorde está sendo quase atingido mais uma vez. E do milho no estado de Minas Gerais, seguimos agora para o milho no estado de São Paulo, onde as chuvas vêm beneficiando os produtores. Essas últimas chuvas que caíram nas últimas semanas, que têm caído no estado de São Paulo, ajudaram a aumentar ainda mais a produtividade e a qualidade do milho. As notícias para os produtores do estado de São Paulo são boas, já que a previsão indica que as precipitações no estado devem continuar até o fim deste ano. Até o dia 18 de dezembro, já choveu 140 milímetros na cidade de Itapeva, uma das maiores produtoras do grão do estado de São Paulo. A média para o mês da cidade é de 187 milímetros. A previsão é que no próximo ano, em 2016, as chuvas continuem, assim como o calor, já que a região sudeste continua sob a influência do fenômeno climático El Niño. Por aqui, ainda falando no mercado do milho, a gente volta aqui para o mercado brasileiro, mas ver as negociações na Bolsa Paulista, para a gente acompanhar também como vem sendo a escalada de preço, para você de casa ficar atualizado com esses valores. A gente acompanha então os contratos negociados nessa terça-feira até o momento, que vem em queda. O maior maior número de contratos negociados é para janeiro de 2016, a R$ 36,50 a saca, uma queda de 0,22%. Queda também de 0,03%, quase dentro da estabilidade, para o contrato de março do próximo ano, a R$ 37,75. Da mesma forma, a gente acompanha também o contrato de maio de 2016, também são 140 contratos negociados a R$ 36,50, mas com uma queda que gira em torno de 0,25% para o preço do milho na Bolsa Paulista. E no cenário internacional, o preço do milho caiu ontem por conta da queda no preço do petróleo, que influencia diretamente os valores do cereal. Hoje mais cedo o milho caía mais uma vez em Chicago e a gente vai acompanhar agora o mercado então. Veja comigo os valores do cereal lá na Bolsa Norte-Americana, vindo em queda nesta terça-feira. A posição de março cai agora 0,27%, vem com negócios a $3,60 por bushel. Já a posição de maio cai 0,33%, opera agora a $3,66 mais 50 por bushel. O milho para entrega em julho opera $3,72 mais 25. Essa é a posição mais baixa no dia para este contrato, que agora tem queda de 0,40%. E a posição de setembro também opera no valor mais baixo do dia, tem queda agora de 0,33%, com negócios a $3,77 por bushel. Assim opera o mercado futuro do trigo hoje lá fora. Por aqui a gente segue vendo números no Brasil. Atenção agora para os valores do milho no estado do Paraná.
aqui a gente troca de assunto, a gente fala agora sobre outra cultura, o destaque para o algodão. E após 5 anos consecutivos de oferta excessiva para o algodão, a produção global da temporada 15-16 está praticamente a 1 milhão de toneladas acima aí do consumo. E já no Brasil, as negociações seguem em ritmo bastante lento. Sobre esse assunto, a gente vai agora lá em Brasília, na capital federal, onde Márcia Prado conversou com o presidente da Abrapa, que falou sobre o mercado do algodão e também as expectativas para o próximo ano. Confira. E quem vai fazer para a gente um balanço de como foi esse 2015 para a cotonicultura é o presidente da Abrapa, João Carlos Jacobsen, que também preside a Câmara Setorial dessa cadeia produtiva. Como é que foi 2015 para a cadeia produtiva do algodão? Bom, foi um ano bastante conturbado, mas do ponto de vista de produtividade, embora alguns estados tiveram algumas dificuldades com falta de chuva em dezembro, janeiro e excesso de chuva em abril, maio, as produtividades foram razoáveis. Então, do ponto de vista de produtividade, foi um ano razoável. Tivemos todas as dificuldades que estamos acompanhando, que fazem parte do problema econômico que o país vem passando, e a desvalorização do real criou alguns embrólios para a condução da próxima safra, mas nós poderíamos dizer tranquilamente que, do ponto de vista dos produtores de algodão, foi uma safra razoável. Para o próximo ano, qual é a expectativa, tanto de produtividade quanto em relação ao mercado também? Bom, nós acreditamos o seguinte: o algodão vem passando por uma queda de preço já há algum tempo, e não temos grandes expectativas de que haja uma reação daqui para o ano que vem, a não ser que aconteça uma catástrofe em algum outro país grande produtor do hemisfério norte, uma vez que apenas 4% do algodão do mundo é produzido no hemisfério sul. Então nós esperamos que os produtores consigam ter uma boa produtividade, está se usando o máximo que pode de tecnologia dentro desse contexto das dificuldades que o setor enfrenta na captação de recursos, para tentar aumentar, e usando as novas tecnologias e novas variedades, aumentar a produtividade e, com isso, ter uma rentabilidade um pouco maior. Em termos políticos, além da questão do crédito, que é um desafio, o que a cotonicultura espera do governo para o próximo ano? Olha, nós produtores temos salientado o seguinte: como lideranças, e no meu caso como líder do setor de algodão, nós não temos partido, mas nós temos uma grande preocupação com o movimento político que está acontecendo hoje no país, e dependemos da política para que o país volte a andar. Então, para nós, muito mais do que qualquer coisa, é um pedido para o Congresso Nacional que tome as providências que tem que tomar, que aprove aquilo que tem que aprovar e que permita que o país continue a andar, porque dentro da insegurança que nós estamos vivendo hoje, é difícil de se conseguir crédito, é difícil de se fazer investimento, porque não sabemos como será o futuro do país. Então, nós estamos há meses num imbróglio político que não se resolve, e isso tem prejudicado sobremaneira a economia do país. Muito obrigada. Nós conversamos com João Carlos Jacobsen, ele que é presidente da Abrapa e também da Câmara Setorial da cadeia produtiva do algodão. Márcia Prado para o SBA. Muitos desafios, principalmente para a cotonicultura, ligados à política. Por aqui, a gente mostra agora os preços do indicador CPEA. Como eu disse há pouco, as negociações aqui no mercado interno seguem lentas. E é o que você vai observar comigo, como estão agora os preços do algodão indicador CPEA. E a gente observa o mesmo valor aqui desde o dia 18 de dezembro, mostrando, portanto, essas negociações mais lentas aqui no Brasil, nessa reta final do ano de 2015. E o valor continua a R$ 2,24 mais 9 por libra-peso. Uma estabilidade que segue desde o dia 18 de dezembro e também fazendo aqui uma variação mensal desses 28 dias do mês de dezembro, chega a uma variação negativa que beira a 0,45%, preços, portanto, divulgados pelo indicador CPEA. Por aqui, a gente acompanha agora a cotação da pluma do algodão lá no estado mato-grossense. E o
Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você vai comprar com o café do Paraná. Vem ganhando destaque no cenário nacional. E ainda nesta edição você vai saber o porquê que as chuvas na América do Sul pesam sobre as commodities internacionais da soja. Não saia daí, a gente volta já. O Agricultura BR está de volta, seja muito bem-vindo. Por aqui o destaque agora vai para o café e o café lá no estado paranaense que vem ganhando destaque no cenário nacional. Isso após uma década de crise, o café ressurge com qualidade. A colheita ficou reduzida a 560 mil sacas no ano passado, um volume pouco acima das 540 mil sacas obtidas no ano de 2001. Neste ano, a colheita voltou a ultrapassar 1.200.000 sacas. O Paraná tem 53 mil hectares de café plantados, uma das menores áreas já registradas, 4,4% menor que obtida no ano de 2014. Dessas, 8.550 estão em formação e 44.500 em produção. A área que está produzindo é 33,8% maior que a do ano passado, ano posterior ao último grande golpe da geada na cafeicultura do estado. Por outro lado, os cafezais ativos foram reduzidos a menos da metade na última década. Em 2006, 100 mil hectares davam café no Paraná. Uma boa notícia, portanto, ao café paranaense, a gente vai continuar acompanhando. Por aqui a gente continua falando no preço do café arábica e conilon, preços atualizados de acordo com o indicador CPEA. Números obtidos ontem em relação ao último dia útil, que é o dia 23. E a gente começa com a análise para o café arábica. Você já observa no seu televisor, saca de 60 quilos. No dia 23, R$ 485,31 a saca de 60 quilos. E ontem, segunda-feira, dia 28, R$ 481,44. Uma variação, uma queda de 0,80% para o café arábica. Fazendo também um apanhado dos 28 dias do mês de dezembro, aí sim a variação positiva de 3,42%. E negativo também foi em relação ao preço do café conilon, também preços divulgados pelo indicador CPEA, e é o que você acompanha agora comigo. Veja que o café conilon no dia 23, último dia útil antes do Natal, R$ 381,56 a saca de 60 quilos. E ontem, segunda-feira, dia 28, R$ 376,78 a saca de 60 quilos. Da mesma forma, uma queda, uma variação negativa de 1,25%. Mas fazendo também esse apanhado dos 28 dias do mês de dezembro, aí sim uma variação positiva que gira em torno de 0,24%. A gente segue trazendo para você indicadores do café no Brasil, mais uma referência para você, produtor rural, saber como está o valor no mercado. O indicador agora é para a região sul de Minas Gerais. Os valores são apurados pela agência Rural Business. Até a última apuração, o valor da saca de 60 quilos do café arábica fechou o dia de ontem negociado a R$ 490. Esse valor tem se mantido estável nos últimos dias, pelo menos 5 dias. Este é o valor pago ao produtor do estado mineiro pela saca de 60 quilos da variedade arábica. Agora, no acumulado dos últimos 30 dias, tem queda. A gente acompanha agora no gráfico, então, para saber de quanto é essa desvalorização para o indicador café sul de Minas. Você vê aí na sua tela o valor do dia 28 de novembro até ontem, 28 de dezembro. E você vê como ele cai. Ele sai dos R$ 505 por saca no dia 28 de novembro, passa por R$ 492,50 no início de dezembro, volta para R$ 497,50 no dia 18 deste mês e cai mais uma vez. No dia 28, portanto, ontem, fechando o dia a R$ 490 a saca, acumulando queda de 2,97% nos últimos 30 dias. Agora a gente traz para você mais cotações do mercado físico, dessa vez para o estado paranaense. Veja só.
Reta final do ano, poucos negócios para as commodities agrícolas negociadas aqui no Brasil e também lá fora no exterior. Os operadores de mercado estão mais parados neste momento, mas ainda assim há negócios acontecendo e por isso a gente toma como base os valores então para saber como estão os valores do café arábica negociados no mercado futuro do Brasil. Vamos acompanhar então, veja comigo, café na BMF Bovespa operando em alta nesta terça-feira, última terça-feira de 2015. Os contratos são muito poucos. A gente acompanha aqui os contratos para março. São 120 no momento, operando com alta de 0,76%. A saca de 60 quilos do arábica para entrega em março do ano que vem negociada agora a $146,50. Já a posição de setembro do ano que vem tem agora 10 contratos. Este é o mês quando há maior entrada do café brasileiro. Ela vem com alta de 0,20%. Últimos negócios, R$ 146,85. Elaine. Para que você continue acompanhando as negociações no mercado futuro, reforçando o que a Juliana acabou de dizer, reta final do ano de 2015, poucas negociações, mas claro, você sempre bem informado com esses valores. E a gente acompanha então para o café arábica, onde a referência é a Ice Filters em Nova York e vem agora em alta. Veja que o contrato de março do próximo ano vem a $1,21 mais 5 por libra-peso, uma variação positiva expressiva de 1,59, aumentando agora para 1,63%. O contrato de maio de 2016 também alta de 1,52% a $1,23 mais 25 por libra-peso, enquanto que julho do próximo ano alta de 1,33% a $1,25 mais 10 por libra-peso, enquanto que setembro de 2016 alta de 1,27% a $1,26 mais 90 por libra-peso, referência para o café arábica no mercado futuro. Agora um destaque do cenário internacional do café. Olha só, o Vietnã, que é o maior país produtor do café robusta do mundo, está com os estoques abarrotados e tem encontrado dificuldade em fazer a comercialização da sua produção. Além deles terem entrado na temporada 2015-2016 com cerca de 5 a 7 milhões de sacas de 60 quilos de café em estoques, eles ainda por cima estão fazendo a colheita da nova temporada. Até agora já tem cerca de 70% de tudo que foi cultivado fora dos campos. Diante dessa situação, diante de tanto café no mercado, os preços do Robusta em Londres vêm em queda e com isso os produtores do Vietnã estão segurando a sua produção à espera de valores maiores. Com isso, os números de exportação do Vietnã estão muito baixos neste ano de 2015. Se a previsão for acertada, até o fim deste ano eles devem comercializar cerca de 21 milhões de sacas de 60 quilos, que deve representar uma queda de 24% em relação ao tudo que o país exportou ao longo do ano de 2014. Bom, este é o cenário internacional, então, para os valores do Robusta. Valores estão em queda, por isso, produtores estão segurando a sua produção. A gente vai confirmar isso agora, então, na tela, que traz os valores do Robusta hoje, lá na Bolsa de Londres. Você tem, mais uma vez, os negócios em queda, operando abaixo de $1.500 para a posição de janeiro, a de mais curto prazo. Os contratos para entrega neste próximo mês de janeiro, que logo aí está chegando, vem com queda de 0,40%, negócios a $1.479 por tonelada. Já a posição de março opera a $1.518, queda de 0,45%. O café Robusta, negociado em Londres para entrega em maio, já caiu hoje $8 por tonelada, equivalente a 0,51%. Vem negociado agora a $1.544. Enquanto isso, a posição de julho do ano que vem cai agora 0,44%, com negócios a $1.571 por tonelada. Portanto, negócios em baixa, mais uma vez, para o café Robusta, ou também chamado de Conilon, na Bolsa Referência Mundial, que é a Life em Londres.
Já que nós estamos falando sobre o café, a principal referência é a região sudeste. Então a gente vai saber agora a previsão do tempo para essa região, onde por lá, né, Juliana, a chuva principalmente nos estados de São Paulo e sul do estado de Minas Gerais. Já as demais regiões têm sofrido aí com solo mais seco. A gente vai saber então com a Nadiara Pereira como fica o tempo agora para os próximos dias na região sudeste. Vai mudar esse padrão, Nadiara, lá na região sudeste? O padrão deve mudar sim. Assim como em grande parte do Brasil, as chuvas também devem se distribuir diferentes durante o mês de janeiro sobre o sudeste do país. Por enquanto, a chuva forte se reflete na umidade do solo, que está bastante alta aqui sobre o estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul e Triângulo Mineiro. Nas demais áreas, principalmente do norte mineiro, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, a situação é crítica. Falta chuva para aumentar a umidade do solo e os índices de umidade estão abaixo de 10%. Agora, para os próximos dias, ainda chuva mais forte em São Paulo e sul de Minas Gerais. Amanhã, alerta para temporais no estado de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro. Nestas áreas, o alto volume de água pode trazer transtornos no decorrer da quarta-feira e ainda tempo mais seco em algumas áreas do norte de Minas, interior do Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro. Inclusive, vai fazer bastante calor amanhã, máximo pode chegar aos 40 graus na capital fluminense e também passando aqui dos 30 graus em boa parte do Espírito Santo e norte mineiro. Entre São Paulo e sul de Minas Gerais, regiões que devem ter chuva forte, amanhã o calor diminui um pouco. Ao longo desses próximos 5 dias, chuvas mais intensas em São Paulo, sul e Triângulo de Minas Gerais. Nessas áreas, mais de 100 milímetros e chuvas irregulares nas áreas ainda que estão mais secas. Mas no início de janeiro, a chuva começa a mudar. Assim como em grande parte do país, as instabilidades vão avançar para o centro e norte e na região sudeste também. A chuva mais intensa vai ficar concentrada desta vez justamente nas áreas que estão mais secas, no norte de Minas, no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Algumas áreas, inclusive, devem receber mais de 100 milímetros e essa chuva ajuda na recuperação da umidade do solo. Enquanto isso, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro e no interior de São Paulo, a chuva será bem mais isolada e alternada com períodos mais longos de tempo seco, Elaine. Muito obrigada, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Portanto, vai da praia lá no estado do Rio de Janeiro, 40 graus para cima. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar que as chuvas excessivas na região sul têm prejudicado as cotações internacionais da soja. E ainda nesta edição tem destaques da pecuária de corte aqui no Brasil. Até já! Agricultura BR de volta ao vivo nesta terça-feira. A gente dá uma pausa agora nos assuntos de grãos para falar de pecuária de corte. É isso mesmo, nós seguimos para o estado do Rio Grande do Sul, onde vem aumentando a diferença do preço entre o boi e a vaca gorda. E esses preços eu trago para você do apanhado dos 23 dias do mês de dezembro no estado gaúcho. E você já acompanha agora comigo, então, como vem sendo essa movimentação entre os dias 1º e 23 de dezembro. A gente acompanha aqui os valores para o estado do Rio Grande do Sul. Você acompanha aqui de 2011 até 2015 no seu televisor. E a gente começa aqui do lado direito da sua tela. 2011 chegava a 7,7%, 2012, 12,8%, 2013, 11%, 2014, o ano passado, chegava a 8,5% e agora marcando aqui do lado esquerdo do seu televisor, 12%. Lembrando que o preço do boi gordo para este intervalo analisado ficou em R$ 5,23 o quilo e a vaca gorda R$ 4,67 o quilo, com uma diferença de 12% agora para este ano de 2015. Também lembrando que no estado gaúcho, em vez de arroba, eles utilizam o quilo. E uma outra informação também a respeito das cheias e inundações causadas pelo fenômeno climático El Niño, que também tem provocado estrago e complicando a captação de gado na região sul do país, preocupando os frigoríficos brasileiros que operam simultaneamente nesses países, seja na compra de bovinos ou mesmo nas carcaças e também na industrialização de carne bovina. Portanto, aumentando a diferença do preço entre o boi e a vaca gorda no estado gaúcho.
E a gente traz para você agora o indicador Boi Gordo Brasil, feito pela agência Rural Business, que é um cálculo feito com 14 produtores, estados produtores de boi gordo aqui no Brasil, para a gente chegar a uma média nacional. No dia de ontem, dia 28 de dezembro, a arroba do boi foi negociada em média pelo país a R$ 143,30, tomando como referência a boiada do tipo BBB, que é considerada boa terminação, boa logística e bom volume. Este valor, anotado no dia de ontem, registrou uma queda no acumulado dos últimos 30 dias e é o que a gente vai acompanhar agora no gráfico, então. Vamos relembrar como foi o preço médio da arroba do boi gordo aqui no Brasil ao longo desses últimos 30 dias. Veja só, a gente tem aqui no gráfico, aliás, ao invés de trazer os 30 dias, eu repito para você, teve uma queda de 1,12%, mas no gráfico a gente traz para você a análise dos últimos anos. Aí sim, tem uma informação positiva, informação de alta para o valor da arroba negociado aqui no Brasil. Voltando para o gráfico, então, a gente relembra como foram os últimos anos. Veja só, em 2011, para a data 28 de dezembro, a arroba do boi gordo era negociada no país a R$ 96,35. Veio para R$ 95,05 no ano de 2012, caiu um pouquinho, mas já em 2013 recuperou e subiu. Passou, inclusive, dos R$ 100 a arroba, atingindo R$ 108,06 em 2013. No ano de 2014, a arroba do boi foi negociada no dia 28 de dezembro a R$ 138,74. E agora, o valor que a gente teve anotado ontem de R$ 143,30, aí tem uma valorização de 48,7% ao longo desses últimos 5 anos. E se a gente comparar só o ano passado com o ano presente, 2015, aí a alta é de 3,3%. Ainda fazendo essa média do indicador, a gente parte agora para o bezerro no estado da Bahia. E o bezerro de 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos, que nos últimos 30 dias, do dia 29 de novembro até o dia 28 de dezembro, apresentou uma queda de 7,1%. Para você de casa ter uma ideia, a gente começou essa análise no dia 29 de novembro a R$ 1.400. E para a data do dia 28 de dezembro, você já vai acompanhar comigo, então, os valores aqui para essa análise do dia 28 de dezembro. 2015, R$ 1.300, mas veja que no dia 29 de novembro chegava a R$ 1.400. Portanto, nos 30 dias temos uma queda que chega a 7,1%, mas também fazendo um comparativo com 28 de dezembro de 2014, quando estava a R$ 920 por cabeça, aí sim um aumento mais expressivo que chega a 41,3% e, portanto, uma valorização de 67,7% com comparativo do ano de 2011, quando começou essa análise, a R$ 780 o preço do bezerro lá no estado da Bahia. Por falar em bezerro, a gente acompanha então como estão as cotações diárias para essa matéria-prima. Por aqui você acompanha agora as informações para a previsão do tempo. Bom, enquanto chove muito na região sul do Brasil, as regiões norte e nordeste enfrentam falta de chuva e a umidade do solo está muito prejudicial às pastagens. A gente vai voltar a falar com a Nadiara agora para saber como fica o tempo, então, nessas regiões do país que precisam de chuva, né, Nadiara, para que as pastagens cresçam com qualidade para o gado. Como que fica a previsão do tempo? Pois é, o Brasil vive dois extremos. Enquanto no sul o excesso de água tem prejudicado algumas passagens, principalmente no Rio Grande do Sul, onde o excesso de chuva trouxe inundações para algumas áreas, no norte e nordeste é a falta de umidade que prejudica o bom desenvolvimento das pastagens. Por enquanto, o solo ainda continua bastante encharcado em quase toda a região sul, no estado de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro e algumas áreas aqui do centro-oeste. No norte e no nordeste, as chuvas ainda foram muito irregulares e na maior parte
parte dos estados dessas regiões, a chuva foi insuficiente para aumentar a umidade do solo, então a situação é crítica para o desenvolvimento das pastagens. O solo está bastante seco também aqui no nordeste de Mato Grosso, parte do noroeste de Goiás, norte de Minas Gerais e principalmente no Espírito Santo. Agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva não muda muito. Vai chover forte, principalmente no sudeste, algumas áreas ainda da região sul, principalmente estado do Paraná, e no centro-oeste, apesar da previsão de chuva forte em alguns pontos, é uma chuva ainda irregular. No norte e nordeste também previsão de pancadas de chuva em quase todos os estados, só que são aquelas chuvas mais típicas de verão, na forma de pancadas, alternadas com períodos de melhoria, e por isso ainda continua fazendo muito calor, o que também prejudica a qualidade do solo. Agora, no próximo período, entre os dias 13 e 7 de janeiro, a distribuição da chuva começa a mudar. As maiores instabilidades vão avançar para o centro e norte do Brasil, trazendo mais chuvas, principalmente para o norte e nordeste e também para aquelas áreas mais secas de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, nesta área mais escura do mapa aqui, entre centro-oeste, sudeste, nordeste e norte, há previsão para volumes entre 70 e 100 milímetros, o que já ajuda na recuperação da umidade do solo e também melhorando as condições das pastagens. Enquanto isso, no sul do Brasil, as inundações devem diminuir, porque a chuva virá com menor intensidade, com menores volumes e teremos também aumento dos períodos de luminosidade. Isso favorece o bom desenvolvimento das pastagens sobre a região. Juliana. Tá certo, Nadiara. Obrigada então pelos destaques de hoje. A gente volta a se falar amanhã. Por aqui a gente segue com o programa trazendo para você mais destaques agora do mercado do milho. Milho hoje em Chicago, que vinha até mais cedo operando em baixa. E a gente vai acompanhar agora como andam as cotações nesta terça-feira, reta final de 2015. Acompanhe com a gente então os negócios para o milho em Chicago, vindo em queda próximo a 0,5% agora para todas as posições. A posição de março vem com queda de 0,48%, negócios a $3,59 mais 25 por bushel. A posição de maio cai 0,54%. Tem negócios agora a $3,65 mais 75. O milho negociado em Chicago para entrega em julho opera a $3,72 com queda de 0,46%, enquanto setembro cai 0,52%. Agora é negociada na cotação mais baixa do dia, $3,76 mais 25 por bushel. Por aqui é hora de mais cotações no Brasil. Acompanhe os valores do milho hoje no Paraná. Por aqui a gente fala agora sobre o cadastro. É que o cadastro para de áreas com plantio de soja se encerram daqui a 10 dias no estado de Mato Grosso do Sul. O prazo para cadastramento de áreas de soja na temporada 15/16 se encerra então daqui a 10 dias. Essa mudança para janeiro aconteceu devido às alterações climáticas significativas e solicitações formuladas pelas lideranças da cadeia produtiva. De acordo com o Zonamento Agrícola de Risco Climático, publicado anualmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Mato Grosso do Sul, o plantio de soja está previsto para acontecer entre os dias 1º de outubro até o dia 31 de dezembro de cada ano. O cadastro das áreas que serão destinadas para o plantio da soja, obrigatório e previsto em lei no estado, serve para balizar o trabalho de verificação do cumprimento do vazio sanitário e também aumentar o programa de controle da ferrugem asiática. Por aqui a gente acompanha mais cotação do mercado da oleaginosa, cotação diária. Veja.
Minutos finais do Agricultura BR desta terça-feira. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para você que quer acompanhar o mercado. Nesta reta final do programa, você acompanha com a gente os valores do dólar hoje no Brasil, que desde ontem já vem tendo quedas aqui frente à moeda brasileira. A gente acompanha agora como estão os últimos negócios, então, para o dólar comercial. Dólar que hoje mais cedo tinha uma queda mais expressiva, chegava a operar a R$ 3,84, agora vem com queda de 0,07%, operando praticamente na estabilidade. Dólar comercial é negociado agora aqui no Brasil no mesmo valor praticamente do fechamento de ontem, a R$ 3,85 mais 8. Bom, a gente segue trazendo informação para você, em especial agora para o produtor de soja do Brasil, que encontra no dólar e também nos preços negociados na Bolsa de Chicago para a oleaginosa os fundamentos para o valor negociado aqui no país. Hoje a soja opera em alta lá na Bolsa de Chicago e a gente vai acompanhar os negócios de agora então. Veja comigo, soja lá na Bolsa de Chicago, neste momento operando com alta superior a 0,5% para a posição de janeiro de 2016, que vem agora com alta de 0,66%. Negócios a $8,70 mais 75 por bushel. A posição de março opera a $8,65 mais 75 por bushel, alta de 0,52%. Os contratos para entrega em maio sobem agora 0,57%, vem a $8,71 mais 50 por bushel, e a posição de julho, $8,78 mais 75, subindo 0,62%. A gente percebe ali na coluna cotação máxima que os valores de hoje foram ainda superiores, a alta já chegou a mais de 1% para todas as posições, mas ainda assim, soja nos Estados Unidos continuam operando em alta nesta terça-feira. Bom, e a gente continua trazendo em destaque este assunto então, porque apesar das cotações estarem recuperando o preço nesta terça-feira, no dia de ontem fechou em baixa pela quinta sessão consecutiva. Segundo analistas de mercado, essa pressão se dá devido às chuvas mais frequentes que caem sobre o Brasil e também sobre a Argentina nestes últimos dias, que são dois dos 3 maiores países importantes para a produção de soja no mundo. O que chama mais atenção do mercado é o peso com que essa informação climática tem sobre os preços da oleaginosa, já que as informações não dão conta de que esse excesso de chuva, essa chuva que cai agora, não vai compensar toda a seca severa que o Brasil passou nos últimos meses. O mercado entende que os preços estão bastante sensíveis a qualquer informação que pode aparecer no cenário internacional, diante de uma situação ainda que o Brasil precisa estabelecer mais firme. Qualquer informação no mercado pode balizar os preços, já que a produção brasileira de soja dessa nova temporada 2015-2016 ainda tem números bastante divergentes. Esse é o assunto que eu te chamo a atenção agora para a produção de soja aqui no Brasil nessa temporada. São 3 estimativas que a gente vai apresentar para você e que elas divergem em mais de 2 milhões de toneladas. Com isso, é por conta disso que o mercado enxerga que qualquer informação pode balizar os preços, dar sentido diferente aos valores lá em Chicago. Vamos aos números então para você acompanhar quais são as últimas previsões para a safra brasileira de soja, temporada 2015-2016. Em primeiro lugar, você aparece a sigla USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles estimam que o Brasil produza 100 milhões de toneladas de soja na temporada 2015-2016. Já o IBGE, aqui no Brasil, estima que a produção fique em 101 milhões e 500 mil toneladas. E, por fim, a Conab tem uma estimativa que pode chegar a 102 milhões e 200 mil toneladas. Essa estimativa, portanto, é uma estimativa média da Conab. O valor, a estimativa máxima passa ainda desta estimativa. Então fica aqui muito claro como a produção de soja do Brasil dessa nova temporada ainda está bastante indefinida e é por conta de pequenos motivos, pequenas notícias que surgem no mercado, como o clima aqui na América do Sul, portanto, que pode afetar de maneira tão forte os preços da commodity. Para a gente encerrar o programa, eu trago para você agora as cotações da soja em todo o país.
E antes de encerrarmos essa edição, a gente quer agradecer a todos os telespectadores de norte ao sul do país que estão sintonizados com a gente nesse momento. Um abraço especial já aí de final de ano para a Sueli em Caracol, em Piauí. Do Piauí a gente segue para Tocantins, onde o Leandro de Pequizeiro também está sintonizado na Agricultura BR. Também Francisco de Caldas, em Minas Gerais. E a gente vem aqui para o Paraná, Fábio Barreto de Goiôerê, sintonizado no Agricultura BR. Um abraço especial a todos vocês. E olha, se você perdeu alguma informação, alguma matéria, não tem problema. Acabando aqui o programa, você pode acessar o portal do sba1.com. Lá tem o blog do Agricultura BR. Você clica lá e você assiste na íntegra a nossa programação de hoje. E você fica agora com os destaques dessa terça-feira. Bom, hoje nesta edição você acompanhou aqui como estão os casos de ferrugem asiática da soja no Brasil, que até o momento já somam 167 focos. E também acompanhou que o preço do milho no estado de Minas Gerais vem encostando no recorde do ano de 2012. Paraná tem se destacado no cenário nacional do café. E também você acompanhou que as chuvas que acontecem na região sul do país já vem influenciando principalmente a commodity internacional da soja. Informações que você acompanha aqui no Agricultura BR. Hoje a gente vai ficando por aqui. Para você uma ótima tarde, mas a gente volta na terceira edição com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. É onde a inteligência e a transparência do agronegócio estão sempre juntos com você. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde.